Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí? Aqui tá quase nevando. Filho da porra, tá até vermelho de frio, cara. Tá lá fora o vento na minha cara, cheguei em casa congelando na mão. Ai. Então não importa onde esteja. O importante é que você está aqui conosco mais uma vez para ver o programa do Red Zone. Tá? 1º de junho. Já estamos na metade do ano. Tá passando rápido para Dedéu. Só BO para todo lado. Mas tem uma coisa boa. Olha quem tá aqui de volta. Fernanda Matos. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida e extrovertida, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Boa noite. O cara tá aí. Vocês acham que não, Vocês acham que tinha sumido? Tá aí. Não, Então, e nem galera... estava preso. E nem estava preso. Essa é boa. Mas vamos lá. Essa foi muito boa, cara. No meio da frase da semana ele foi nessa, cara. Então vamos lá, vamos lá. Frase da semana. Amanhã é dia de atualização. Mas hoje também era. E amanhã também foi. Se você esqueceu, espero que ainda dê tempo. Não deixe para o ano que vem para corrigir aquela vulnerabilidade do ano passado. Sorte e segurança nem sempre combinam. Cara, sorte, segurança, vela, macumba, boneco voodoo, terço, corrente da fé. Cara, às vezes eu acredito que os negros no Brasil acreditam muito nisso. Acredito muito nisso, porque tem tanta coisa errada para lá e para cá, que a impressão que eu tenho, assim, é tudo uma questão de seja o que Deus quiser. Né? Cada dia que passa, mais eu tenho certeza que as pessoas avaliam a vida tecnológica em cima do risco. Só isso, risco. O cara vai lá e faz assim, se acontecer, quanto que eu perco? Depende não. Qual a probabilidade de acontecer? Ele fala 30%. Ele fala, 30% equivale a X grana. O prejuízo com isso dá para mim me virar. Pode tocar 100. É assim que os caras fazem. Cheguei a essa conclusão. Né? Porque não dá para entender, cara. Não dá para entender. Estão tudo doido. Alexandre, mas vamos ao que interessa. Conheci data center que os caras deixavam uma carranca na porta. Entendeu? Porque se tudo desse errado, tinha proteção da carranca ali. Pois é, cara. O cara abre a porta e dá de cara com a carranca. Né? Última camada de segurança, uma carranca. Para ver se assustava quem entrasse, né, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. Que coisa, velho. Mas vamos lá. A gente está entrando em junho, né? Então, cara, amanhã, sexta-feira, quem mora em BH pode tomar uma cachaça lá, que tem o Security Bites lá que eles fazem em Belo Horizonte, toda sexta. Então é o dia de você, pelo menos, fazer um happy hour de quem trabalha na área. Depois, no domingo, a gente tem que falar que tem a B-Sides do Espírito Santo. É um dia só, mas é um dia que pode ser muito bem aproveitado se você mora no Espírito Santo. Né? E na semana que vem, a partir de quarta, começa a Febraban. Muitos engravatados, andando para cima e para baixo, falando de dinheiro que não é dele. É interessante esses negócios, né, cara? Mas é o mundo fintech e bancário que assola a humanidade. Né? Então tem 3 aí que estão garantidos para esse mês de junho. Não vi nada além desses 3. Tem mais alguma coisa além desses 3? É só essa semana aqui com a Febraban, mais nada. Não lembro. Acho que não, acho que é só isso mesmo. Pelo menos das pesquisas que eu fiz só tinha isso. Mas, enfim, se vocês souberem mais algum, manda pra gente dá uma olhada e repassa pra galera. Tá bom? Vamos começar a loucura que está acontecendo com o Windows. O Windows está muito louco, cara.
Na semana passada, assim, semana passada não, mês passado, teve várias situações por causa do BitLocker. Conserta, não conserta, vem patch, não vem patch, não sei o quê. E teve o Patch Tuesday de maio, que teve várias alterações que precisou de patch dos patches, cara. Eu nunca vi a Microsoft chegar nesse nível de nhaca, né? E agora caiu outra na cabeça do pessoal, né? Uma vulnerabilidade crítica do NetLogon do Windows e permite a execução remota de código, né? Que está sendo explorado em vários ataques. Isso aqui, se você levar em conta a quantidade de gente que utiliza o Windows no mundo e está conectado, óbvio, né? Se o cara não tiver alguma defesa e tiver um pouco de grana por trás desses servidores Windows, alguma coisa, tá ferrado, né, Mate? Tá ferrado. Ale, você acha que ainda tem gente que tem máquina Windows exposta direto na internet? Que acredita na fé? Eu acho que tem muita gente ainda assim. Muita. Mas muita. Sabe por quê? Porque o cara ele acha que a empresa dele precisa de alguma coisa e ele precisa de informação da empresa. Então ele deixa conectado. Você acha que não? A empresa de pequeno e médio porte tem um monte, Amate. De verdade, cara. Não é que eu boto fé. Eu tenho medo disso, mas eu acredito que tenha. Você não acha? Eu também tenho medo. Quer dizer, cara, não sei se eu tenho medo, entendeu? Quanto tempo, sei lá, é falta de tudo, né? Se o cara tiver, é falta de absolutamente tudo. É falta de preparo, é falta de... Cara, sei lá, entendeu? Tudo, só tudo. Escolhe uma coisa, entendeu? É falta disso também. É falta de açúcar, é falta de sal, também. Cara, porque não é possível o cara ter uma máquina Windows exposta na internet, o cara ter uma máquina Linux totalmente exposta na internet. Hoje em dia, eu acho que tem um monte de solução, por exemplo, tipo o Cloudflare, né? Cloudflare, se quiser patrocinar a gente, vocês sabem onde achar a gente, tá? Tipo Cloudflare, que o cara ele pega o de graça, ele instala e põe para funcionar e ele não precisa estar exposto. Exato. Claro, tem a diferença entre o pago e tem a diferença entre o free, né? Mas não é possível o pessoal ter. Então, se existe isso ainda exposto na internet, é uma questão de falta de conhecimento. A gente vai para o ponto lá da ignorância, né? Pô, o cara é ignorante. Definindo muito bem, ignorante é aquele que ignora, né? Foi usado o termo pejorativo. Eu gosto de falar. A criança atravessa a rua atrás da bola porque ela ignora o perigo. Ela não sabe que existe o perigo. A partir do momento que ela sabe, ela passa a se preocupar. Esse pessoal não tem a mínima noção. É falta de noção. E é realmente o melhor, acho que... Melhor definição. Melhor definição da palavra ignorante. Cara, porque, cara, você acabou de falar, Cloudflare, isso é de graça. Tem o pago. O pago tem relatório, tem umas coberturas maiores, mas o mínimo de segurança oferta. Né? E o mínimo de segurança para que está uma máquina Windows dentro de uma empresa, de um negócio, no mínimo desliga o router quando você não está trabalhando. Essa segurança que deve passar na cabeça deles. Assim, ó, a gente tem um monte de coisa aqui, né? A gente falando de exploração de uma falha remota, a gente está falando de eu, na minha casa, conseguir abrir a calculadora na máquina do Alexandre, independente de onde ele esteja, e eu estou usando o exemplo mais básico e simples que pode ser. Existe essa parte através da internet, só que existe uma parte de estar dentro da rede. Estou na mesma rede, tá? E aconteceu alguma coisa desse tipo, né? Então, tem várias nuances aí. O Cloudflare protege em uma camada, em um determinado sentido. Dentro da sua rede, o que você faz? Daí depende. Você pode ter a história da microsegmentação ou você pode ter a história da atualização. O povo ignora tudo, toma a virada do destino. Aí a vida não presta,
o cara que cuida do sistema não trabalhou direito, não é assim que eles falam? Mas ninguém fala que não deram dinheiro para ele trabalhar direito, né? Não é nem para o salário dele, é para comprar um mínimo de segurança para a empresa. Então, assim, é muito louco isso aqui, cara. Muito louco. Junta a CVE de 2009, já está identificada como, desse ano aqui, 41089, mas é nota 9,8, né, cara? Nota 9,8 é crítica, não tem o que falar. Ah, mas não é 10. É capaz de falar isso, cara. 7,8, Ale. 7,8, não esquece. Né? Então é isso aí. E tudo acontece por causa de um buffer overflow. Cara, que é um dos jeitos mais antigos, acho, de criar problema para qualquer máquina, não é verdade? Buffer overflow. É dos primórdios essas, né? Mas então, cara, me assusta hoje em dia a vulnerabilidade de buffer overflow. Essa que é a grande verdade. A maioria das linguagens modernas, elas tratam isso. Já tratam isso daí, né? E tratam bem tratado. Pode continuar acontecendo? Pode, mas me assusta. Mas tudo bem, passou. Puta merda, hein, meu? Eu vou falar pra você. Agora, o Dalton não tá aí com aquele chapéu vermelho dele, não, né? Não, ainda não. Eu vou estar guardar para dar para ele, ó, seu cabeção. Pois é, a Red Hat tá se comprometeu, né? Tá ferrada, né? Com pacote de NPM, cara. Mais de 30 pacotes NPM, no names da Red Service. A Red Hot foi comprometido. Red Hot, não. Red Hat. Red Hot é verdade, Red Hot é a banda. Red Hat. Minha língua enrolou. Cara, e de novo, uma coisinha que está na moda, né? Ataque à cadeia de suprimentos, que distribuiu uma nova variante do malware, né? Que rouba credenciais, no caso aqui, de developers. Puseram o nome de miasma. Então, para Red Hat, não Red Hot, Red Hat, comprometida com essa brincadeira. Isso, Red Hot Chili Peppers, eu troquei Red Hat. É por causa do, falei do chapéu vermelho e no fim foi o Hot, virou pimenta. Cara, isso aqui, para mim, tem nome e sobrenome, né, cara? NPM, quando sai de giro, você sabe que dá problema danado para tu ficar lá. Boa. Sai de giro, a verdade é essa. E não é a primeira vez que eu vejo situações assim com Red Hat, viu? Se a gente olhar um passado não tão longínquo, tem mais coisas que aconteceram com isso. Agora é aquela, você sabe, ou você está atualizado, como que a Red Hat vem trabalhando esses últimos tempos? Porque ela teve uma mudança geral ali na pandemia, né? Com as mudanças que ela fez. Isso aqui, para mim, virou uma nuvem estranha, porque eu não sei o quanto que ela está apoiando, o quanto que ela está distribuindo os pacotes que ele fazia que nem antes, fazendo atualização. Então, assim, eu acho que aqui não é só o problema do NPM, eu acho que largaram um pouco sem a devida atenção. Você não acha, não, cara? Ale, assim, tá, vamos lá. A hora que você lê a notícia inteira, ela fala que o pessoal, alguém conseguiu, para variar, a senha de um desenvolvedor da Red Hat, teve acesso ao GitHub, comprometeu o pacote e esperou a porra toda acontecer. O desastre. E aí andou para todo lado, né? Já foi comprometido. Então, o ponto aqui provavelmente, sei lá, vamos pensar no absurdo, né? O cara pegou e foi fazer uma oferta de emprego daquelas de pegue o código, execute o código, teste o código,
e nesse código já estava envenenado e acabou, sei lá, dando acesso a outras coisas. Não sei, estou inventando também, né? Mas aqui Você não sabe, mostra realmente o problema que se empresas do porte da Red Hat estão sendo impactadas, imagina as pequenas. Então é assim, cara, a Red Hat foi impactada, cara, corram para as montanhas, tá? E todas as outras pequenas, tá? É o filme do tsunami, entendeu? Já passou e foi embora. Cara, eles calculam 17 milhões de dispositivos infectados, cara. Você para pensar, eu não consigo imaginar isso, cara, para uma empresa que depende do meu produto. 17 milhões de dispositivos infectados. O que você quer? Você não infarta, cara? Os caras estão tudo normal, tudo tranquilo. Eu não entendo isso, cara. Eu não sei para onde estão querendo puxar corda nessa história. Né? Aí eles falam que sim, removeram todos os pacotes afetados, que o comprometimento foi limitado às ferramentas de desenvolvimento interno. Cara, se foi limitado às ferramentas de desenvolvimento interno, sem impacto em ambiente de cliente, como é que eles acreditam que esse tipo de malware aí que eles estavam aproveitando para utilizar chega a 17 milhões na distribuição? Você percebe que as conversas não batem? Eu acho que a gente está ultimamente, parece que tocando música para louco, para surdo, né, cara? Você não fica assustado com isso? Eu fico assustado, mas é uma notícia que, tudo bem, tá ali, já resolveram. Só que enquanto eles estavam resolvendo, um monte de coisa aconteceu, cara. Não é verdade? As coisas vão desandando, o nego tá acessando, aí o povo atualiza, aí eles falam assim, não, vai lá, rotaciona todas as credenciais. Cara, não é tão simples assim, concorda comigo, Amado? Não, não é. É assim, e daí, Ale, quando se pensa em segurança em camada, pensa bem, como é que você... a segurança em camada tem que ser repensada, vamos dizer assim, tá? Eu não vejo uma outra maneira, porque você tem que desconfiar daquele que você confia. Então é trust no one, entendeu? E daí assim, estou mandando um código. Não, escaneie esse código. Não, mas eu sou uma pessoa confiável. Não posso mais confiar em absolutamente ninguém, porque você não sabe o que aconteceu na outra ponta, entendeu? Então é alguma mudança de paradigma que eu acho que o pessoal precisa começar a reavaliar também. E daí, Alexandre, você já sabe, para variar, vai aparecer um nome relacionado à inteligência artificial, outra coisa, não, né, mentirosa, talvez a inteligência artificial até ajude, mas vai aparecer alguma outra solução mágica de algum vendedor e você já sabe, minha opinião é a mesma que a sua. Mas então, o Victor falou Zero Trust, né? O Zero Trust, ele é quando você fala de Zero Trust, você sempre pensa em rede. Então eu estou autorizado porque eles confiam em mim e eu posso fazer aquilo lá. Se o Alexandre tentar, não. Mas e quando eu já estou comprometido e eu tento passar o negócio para frente? Tinha que ter o Zero Trust, entendeu? Se você está comprometido, você não sabe o que você está passando para frente. E aí você, de repente, tem um canal de comunicação com esse outro local que não vai passar por todas as barreiras, as camadas de segurança. Você empesteou o outro também. Aí os caras falaram aqui, até o momento, 309 repositórios do GitHub foram comprometidos por essa campanha do miasma aí. Cara, o cara, 2 parágrafos antes, fala que está tudo tranquilo, que eles resolveram e mataram o problema rapidamente. E aí, depois, na sequência, no outro parágrafo, eles falam que tem 309 repositório que estava impactado. Quanto nego pegou durante esse período, para eles entenderem que era 309, e passaram para frente? É o que você falou, Zero Trust, cara. E aí, como é que faz? Não faz, Ale. Assim, o pessoal vai ter que começar a repensar. Eu acho que esse é um desafio
que eu teria que voltar para a prancheta e começar a pensar como é que a gente resolveria esse tipo de problema, entendeu? Porque a gente está enfrentando uma outra coisa, alguma coisa muito diferente, Embora já existam diversas, eu acho que soluções e gente falando de cadeia de suprimentos, é muito louco isso daqui, porque a gente continua vendo isso acontecendo todo dia e com empresas que têm alto poder de investimento. Então, significa que isso daí não está coberto. Para inglês ver. Para inglês ver. Bom, tem mais, né? Só desgraça. A CIF Suite apareceu de novo do Linux lá. Pois é. Vulnerabilidade de escalonamento de privilégio no kernel do Linux. Foi batizada como CIF Suite. CIFO Suite, né? Vai ter que colocar mais um U ali para ser. No Brasil vai ser conhecido como CIFO Suite. Ai. Qualquer usuário local sem privilégio consegue acesso root completo na máquina. Descobriram o engenheiro de segurança da SpaceX, assim, manizada, descobriu, falou que existe no código desde 2007, faz 19 anos que está lá escondido. O problema está no protocolo do CIFS, né? E ficou escondidinho, à vontade de quem precisava todo esse tempo. E quando a autenticação do Kerberos é necessária, o kernel chama o programa auxiliar, roda o root para buscar os credenciais, e é nessa hora que desanda tudo. Né? Se você conseguir, nunca verificou, não fez nada, né? Essa requisição aí já era. Ela pode ser utilizada por outra pessoa e você ganha o privilégio daquela solicitação, que era o root. Pois eu acredito que essas novas coisas que estão aparecendo, principalmente no Linux, eu acho que a terceira ou quarta nesses últimos 2 meses aqui, é por causa da IA, cara. Eu acho que estão fuçando os códigos, as estruturas do Linux e começou a aparecer essas coisas que faz muito tempo que estão lá. Acho que ninguém percebeu, porque é complexo para fazer uma POC disso. E começou a aparecer agora. Você também não acha que é isso? Só pode ser isso. Ale, é muito sinistro por causa do seguinte, lembra? Faz um mês, mais ou menos, a gente falou do copo feio, exatamente isso, tá? E tá aparecendo várias outras. Será que eles pegaram uma inteligência artificial nova, sinistra, e começaram a mastigar o código do Linux para ver o que acontece, né? É o que passa na minha cabeça. E daí, assim, é interessante saber que, vamos lá, a vulnerabilidade, ela chama CIFS, né? CIF Suite, né? CIFO Suite. CIF Suite. CIFS é o nome de Common Interface Suite, que é o pacote do Linux para você que faz a parte do SMB, que faz a parte de como é que você se conecta nas máquinas Windows, que fala o mesmo protocolo SMB. Então, se você tem uma máquina no meio do caminho, né, falando esse tipo de coisa, isso aqui é muito louco. Isso aqui eu acho que para tomar cuidado, no mínimo. Eu não testei essa daqui ainda do mesmo jeito que eu testei a outra. Eu vi ela essa semana e eu já fiquei assustado. Vamos ver se eu consigo testar nos próximos dias. É estranho, cara. Coisa estranha. Bom, agora os hackers também estão explorando uma falha no chatbot, né? A IA da Meta. Cara, nos últimos 15 dias apareceu um monte de coisa estranha, assim, não notícia oficial, mas apareceu muita fofoca, cara, mas muita fofoca referente à inteligência artificial da Meta. Que ela está pegando mais dados do que deveria, que está aproveitando de informações do WhatsApp, né, que o WhatsApp também usa a mesma Meta IA,
e as pessoas não estão percebendo que está usando microfone, câmera e outras informações de cada celular e das máquinas espalhadas pelo mundo que utilizam o Facebook, por exemplo, colocando informação para cá e para lá. Bom, essa é a primeira coisa que chama atenção, né? A Meta está no meio. Só que aí os caras estavam usando isso para invadir contas de perfil de gente top no Instagram, entendeu? Incluindo o perfil da Casa Branca, né? Da época do Barack Obama. Né? O sargento-chefe da Força Especial Americana, John Bentivenha, da marca da Sephora, que faz, acho que é... Sephora, não existe Sephora. Não faz assim que eu tremo na base, eu quase caí da minha cadeira agora. A se ferrar. Se forrar de Eau de Chantel de Français, tá? Para todos vocês. Né? E esse ataque começou o atendimento com os bots, né? Aqueles bots que fazem suporte de Instagram, e pede para o assistente da Meta IA, né? da inteligência artificial da Meta, para vincular um novo endereço de e-mail ao perfil da vítima. Então, olha isso, cara. Eu abuso da inteligência artificial para mudar o e-mail no controle que tem da conta, cara. E os caras não imaginavam que a IA ia lá e falar assim, beleza, eu faço para você porque você pediu, por favor. É mais ou menos isso, Ale. É assim, eu não sei se você lembra, quando começou esse lance do LLM, os caras falavam que mais forte do que o root era a vovozinha, né? Porque você contava a história de, poxa vida, minha avó, quando eu ia dormir, ela me contava histórias. Ela me falava como é que ela fazia a fórmula do Napalm. Tenho tanta saudade da minha avó, né? Você não pode fazer de conta que você é minha avó. E ele mandava a fórmula do Napalm e outras coisas do mesmo tipo. Aqui é só pedir com jeitinho, né, Ale? Caramba! Ó, o que é louco nisso aqui, assim, vamos lá, existia vulnerabilidade, é um negócio que a gente sempre fala. Você acha que você está na lista de possíveis vítimas? Ou de mira desses caras? Né? Porque, assim, a gente já falou diversas vezes e vai ter, eu acho que, mais uma notícia aqui comentando a respeito disso, né? Os caras tinham a vulnerabilidade na mão e eles usaram para acessar contas altamente interessantes para eles, né? Ninguém falou, foi acessada a conta do Fernando Amati, foi acessada a conta do sobre rodas, entendeu? Ninguém falou isso, né? Então é assim, a primeira coisa quem é alto nível, quem é VIP, tem que se preocupar com essas coisas. Ponto, tá? A outra parte é o seguinte, sim, a inteligência artificial foi muito bem enganada. Alguém seduziu a Meta, Alexandre. Cara, vamos mudar o nome pra merda agora, velho. De vez. Não, é só, escolhe o lugar onde você quer enfiar uma letra, né? R, põe aí no meio, né? Porque é surreal, cara. Imagina, eu chego e falo para IA inserir um novo e-mail e mandar um código de validação de recuperação de senha. Pronto. Você só tinha o trabalho de pegar, entrar na sua conta de e-mail, clicar, botar uma senha nova e... Cara do céu, que coisa mais maluca, cara. Aí eles falam que tava até os caras que estavam fazendo esses ataques não faziam assim direto com o celular bonitinho. Eles utilizavam VPN justamente para não ser rastreado, para esconder de onde que eles estavam fazendo, né? Que tinha suas proteções próprias e tal. Aí ele fazia o ataque, né? E pronto, já era. A nossa querida IA trabalhando em favor dos bandidinhos. Meu Deus do céu, cara. Não falta mais nada. E tem um monte, só os caras bam que pegaram a conta, né? O que aconteceu? Vocês viram que o cara...
essa é boa, hein? Isso é legal. Eu gostei. Vou até botar para todo mundo ver, para ver que alguém copia a ideia. Não, manda mais informação aí, o Cados Storm Rage. Manda mais aí. Kadosh. Era em criptomoeda. Então, eles fizeram diversos desafios desse de criptomoeda, né? Mesmo a IA tendo informação para não liberar a grana, o pessoal acabou conseguindo, né? Olha lá, fui aluno do Armelindo, mentira, no Hackers do Bem. Os caras conseguem sempre bypassar eu acho que os controles pensados com inteligência artificial. Ninguém sabe realmente, eu acho que o poder da inteligência artificial, e todo mundo ainda está indo na parte superficial. Tem diversos esquemas de capture the flag que eles abusam, né? Você tem que abusar desse tipo de confiança com a inteligência artificial para você conseguir alguma informação a mais. Cara, é uma área ótima e excelente para quem gosta disso daí, pesquisar e brincar, né? Quais são as outras maneiras possíveis? Tem inteligência artificial que quando você faz o pedido em português, ela nega. Você faz o pedido em inglês, francês, ela pega e aceita, né? E nesse caso, tipo, foi comentado aí, a pessoa fez o pedido em código Morse. Muito louco, muito louco, muito louco. Cara, e assim, a Meta já soltou aquela famosa dela que tem pronto, né? É que nem nossas frases da semana aqui. Ela tem uma máquina de fazer frases, eles têm uma máquina de fazer resposta para os clientes. Porque eles já falaram, né? Já falaram que o problema foi resolvido, mas não revelou quantos usuários tiveram seus perfis acessados indevidamente. Nem deram detalhes sobre como os logs, né? Sobre o que ocorreu para ninguém. Muito menos como que o bug funcionava, né? Eles não falam isso. Ah, meu Deus do céu. Até a pesquisadora que estava envolvida, a Jane Oak, falou assim, a minha conta também foi alvo. Aí é só para dizer o meia-culpa. Porque fala assim, estou ajudando, mas eu também fui atacado. É estranha essa maneira como o povo está apresentando os problemas hoje em dia, né, cara? Mas então, assim, a gente tem que ver o seguinte, tem quem é alvo real e tem quem pega a onda, entendeu? Vou pegar a rabeira aqui, vou pegar um jacarezinho na minha praia. Ralou o peito no isopor e pulou na água. Oh, meu Deus do céu. Mas não fica só no mundo de IA, não, cara. Não fica só no mundo de e-mail, não fica só no mundo de malware, não. As coisas vão para o lado dos malware que chegam no teu computador. As coisas também estão acontecendo no mundo dos jogos, né? No mundo dos jogos. Mais de 116 mil sistemas do Minecraft estão infectados com um malware chamado WeedHack, né? Uma campanha de malware chamada WeedHack. O que acontece? O povo que joga Minecraft, ele não fica contente em jogar o Minecraft. Ele começa jogando Minecraft. Na hora que ele entende como funciona aquilo, ele vai criar o seu mundo. Quando ele cria o seu mundo, ele vai querer criar um servidor de Minecraft. Quando ele cria um servidor de Minecraft, ele começa a criar os mods. Então, esses mods deixam algum produto lá no Minecraft que é mais forte, que tem uma situação mais bacana, não é assim que funciona? Que os caras fazem? E aí, o povo se aproveita, em vez de baixar as coisas dos ambientes onde normalmente são colocado à disposição das pessoas, o pessoal começa a trocar ideia em grupo, né, em fóruns, coloca um link qualquer e os caras baixam mod, ninguém nem sabe de onde, não tem um aval da Minecraft, dos caras que fazem o jogo, não tem análise, pré-análise de ninguém. Ou seja, você vai enchendo sua máquina de coisa e você não entende de onde que vem. Mas você acha legal o que você está jogando.
Só que por trás desse modzinho bonitinho, vem um monte da turminha, né? Um monte de priminho bacana fazendo as coisas no background, né mesmo, Amado? Ale, pensa que a maioria dos pais libera o Minecraft para os filhos jogar, entendeu? Como um jogo, ou como uma brincadeira, tanto jogo quanto alguma coisa instrutiva. Eu conheço gente que monta ambiente no Minecraft. O cara, você fala, Sim. ó, tá aqui minha casa, constrói a casa. E o menino vai lá e constrói a casa, entendeu? Ou as crianças mostrando para os pais esse tipo de coisa. Pai, olha o que eu construí depois aqui e tudo mais. Então, eu acho que existe a parte legal. Existe a parte legal disso daí, de criatividade, do cara tentar e tudo mais. É assim, eu odeio Minecraft, tá? Diga-se de passagem. Por quê? Porque, assim, Minecraft, para mim, é um jogo que tinha em 1980, 1990 ou qualquer coisa, que os quadrados eram desse tamanho, entendeu? No MSX chamava Screen 3, que eram os blocos desse tamanho, eram, sei lá, Screen 1 ou Screen 3, não sei. Eram os blocos desse tamanho, né? Vários pixels. Então, me assusta e me apaixona ao mesmo tempo o pessoal pegar e gostar de alguma coisa assim, né? Por mais que eu adore a parte... Ó, ponto. Lá vem o cara, né? Falando, a Mate odeia pixels. Cara, muito pelo contrário. Você não tem ideia. Aqui na minha parede, tá? Tem o Pitfall pulando jacaré, tá? E do outro lado... o Space Invaders. O Space... Não, eu não tenho Space Invaders aqui, eu não tenho. Mas eu tenho Space Invaders que eu mandei fazer em adesivo, né? Mas é tudo pixelado mesmo. Cara, tá falando de pixel, pronto. Eu não gosto dele, mas eu tenho ele pixelado, pronto, tá? Só para calar a boca aí. Tá? Mas eu até esqueci onde eu tava, Alexandre. Vamos lá. Ah, lembrei, tá? Se você falar em tecnologia, eu acho que, cara, eu acho maravilhosa a tecnologia, por exemplo, né? Falando de jogo do Assassin's Creed, onde o cara anda e você vê o cabelo do cara mexer, você vê a roupa do cara mexer. Se o cara parar e estiver ventando, ele mexe a roupa. Cara, é maravilhoso, entendeu? De pensar no Django Hunt na época do Atari, que é exatamente quem eu tenho pintado na minha parede aqui, entendeu? Não é pintado, é um adesivo, tá? Mas é muito louco esse tipo de coisa. Tem bravas TV de tubo. Não, nunca quebrei nenhuma TV de tubo, nem vem. Mas assim... De novo, Alexandre, a gente está vendo uma situação aqui de qualquer um que pode ser vítima, será vítima, tá? Não interessa se é homem, mulher, criança, né, velho, não interessa. O pessoal descobre uma forma de adentrar nesse meio para poder ganhar algum tipo de grana, tá? Cara, o problema é que os caras conseguiram fazer... O problema iniciou em janeiro desse ano, e teve de 2.000 a 3.000 novas infecções por dia, porque a turminha começa a jogar e vai passando os links do mod para um, para outro, para um, para outro, todo mundo começa a baixar, né, Mate? Aí tá todo mundo infectado com o vírus aí. E detalhe, esse vírus, essa campanha, ela depende de uma... Desculpa, deu um soluço que me deu. Depende da distribuição que é feita no YouTube, cara. Olha que coisa louca. Para alcançar vítimas e atacantes, eles promovem os mods, né, de cliente utilitário, tá, da Minecraft, com esses vídeos. Aí o pessoal vê o vídeo, clica, faz um link e acabou, velho. Tem alguns mods que tem mais de 7.500 visualizações, ou seja, se cada um baixou, são 7.500 infecções, acabou. Não é mesmo, cara? O problema do mod, Ale, é que assim, é uma coisa que eu falo sempre, a maioria do pessoal não sabe ler o código. Então, você escreve qualquer besteira lá dentro e o pessoal acha bonito, consome e um abraço, entendeu? Né? Então, ó, e olha as coisas que foram encontradas na análise que fizeram, cara. Acesso ao webcam, né? Keylogger, ou seja, que o cara usa o teclado, é registrado e enviado para eles. Execução de reverse de shell, compartilhamento de
de tela, né, com controle de mouse, do teclado também, interfere diretamente até nas ferramentas de upload e download de arquivos. Ou seja, cara, você está na roça, né? Está na roça. Então, assim, gente, a gente sempre fala que é muito legal você poder usar tecnologia para jogar, pôr um joguinho onde você quer brincar aí, não quer um videogame, quer usar o seu computador, beleza, usa o seu computador. Mas usa de forma correta, né, cara? Ah, custa R$30 o jogo, eu vou pegar de graça. Cara, R$30 pega um oficial, cara. Mas então, Ale, o que acontece é que eu acho que na maioria das vezes você tem na ponta, aqui a zona do abuso é muito maior, porque você tem na ponta uma criança, e essa criança, ela, sei lá, tá vendo o pai trabalhar, ou tá vendo alguma coisa, ela fala, porra, eu não tenho grana, vou tentar ir atrás do de graça, entendeu? E daí, pronto, começa a confusão, não tem jeito. E aí, quando for embora, já foi, né, velho? Porque não vai ter muito o que fazer, não. É só limpar o micro. Formata. Vamos começar do zero, né? Formata e perde o seu querido Minecraft, porque você fez besteira, meu amigo. Fez besteira. Enfim, verifica. Né? Verifica antes. A gente sempre fala, faça como os russos, né? Acredite, mas verifique. Simples assim. Ah, meu Deus do céu. E agora o Google Chrome inventou mais uma legal. Essa aqui eu achei legal também. Né? Ele adicionou a proteção contra o roubo de cookies de sessão para todos os usuários. Cara, se tem uma coisa que até hoje eu não consegui entender, é porque é tão facilitada o roubo de tokens e cookies de sessão. Você quer que eu te conte ou não precisa? Você quer? Você quer contar porque é facilitado? Não, você falou que você não sabia, você quer que eu conte? Conta. Você acha que vale a pena contar? Eu vou estragar o Natal e a Páscoa e... De muita gente. O que acontece é o seguinte, Ale, vamos lá. As empresas, em prol do melhor experiência do usuário, vamos vender mais e tudo mais, tá? E coisas desse tipo, elas acabam baixando as camadas de segurança e daí elas permitem que empresas terceiras tenham acesso coloquem um JavaScript na sua página para fazer tracking das coisas e tudo mais. Já era. Que você faz uma busca de alguma coisa em alguma plataforma, de repente você começa a entrar em outras páginas, inclusive páginas de notícias, e você começa a ver, né, as mesmas coisas, a mesma coisa, abre aspas, sendo, talvez, vamos dizer, chama assim, forçada. Né? E daí, o que acontece? Para esse JavaScript ter acesso, se ele não for feito da maneira exatamente certa, tá? Ele tem acesso a tudo que você está navegando. Então, esse JavaScript, ele pode não fazer, mas ele teria acesso a cartão de crédito, ele teria acesso a outras coisas. E daí começa a confusão. Então, qual é o problema? As pessoas acham lindo, maravilhoso. Nossa, vou contratar a empresa X, vou vender mais. Ele está conectado com a empresa Y. Só que eles acabam desconhecendo isso daqui. E aí, Ale, a gente conecta essa notícia com lá de cima, falando de cadeia de suprimento. Porque a partir do momento que você é um pequenininho, vendeu para um gigante, tá? Que tem todas as barreiras no meio, esse cara tá estragado. Eu gosto de contar a seguinte história. Vamos lá, primeiro uma pausa. A gente está falando aqui de roubo de sessão, tá? Na notícia, a notícia mostra um gráfico de como funciona essa nova tecnologia do Google. Eu tenho que ler, tenho que estudar. Mas só relacionado ao assunto que a gente está falando, eu tenho uma conta no Facebook que eu criei quando em, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, eu apliquei para uma vaga no Facebook. Eu fui lá e falei, o que o Facebook sabe a meu respeito? E o Facebook sabia quando eu tinha
ativado um cartão de crédito. Se você fizer as contas do que eu falei, eu acho que eu não preciso falar mais nada, a gente vai ver esse compartilhamento de informação de uma forma muito abusiva. A gente já até falou, você lembra quando a gente estava discutindo aquela história de quanto de informação a gente pega de cada conta, de cada usuário no Facebook? Desde que ele migrou do Orkut para o Facebook, tem um histórico de tudo que o cara faz. Ou seja, tem muita coisa sendo chupinhada da máquina há anos. Não é verdade, Amado? Há anos. Porque os controles não existem, cara. Você pode até ter controle na sua máquina, só que está autorizado, cara, vai tudo embora. Pera, só para ficar clara a dúvida aqui, né? Você ou eu? Pode falar. Cliquei, só cliquei. É que podia ter dado... Você clicou 2 vezes, você não pôs a mão. Mão para cima, vamos lá. Ele não fica fazendo verificação o tempo todo. Só que a página dos bancos, para que eles sejam melhores ranqueados, eles põem as APIs do Google, eles põem as APIs do Facebook, eles põem as APIs do cacete A4, tá? E daí o seu dado está sendo compartilhado. Então é assim, eu já falei mais de uma vez, existe uma plataforma de comércio eletrônico que se você não dá ok de aceito compartilhar meus dados, você não vira associado dessa plataforma. Então, o lance na compartilhamento de informação é muito maior. Só que aqui, de novo, a gente está falando de roubo de cookie e não de compartilhamento. Temos que deixar claro essas duas partes. Tá? Aí, só isso. Essa parte do roubo de cookie, ele é um passo que está envolvido em um monte de outras coisas. É o caminho mais fácil, vamos dizer assim. Eu faço um acesso ao meu plano de saúde. O plano de saúde baixa na minha máquina um cookie para facilitar o meu acesso. Quando eu termino de usar aquela página, e muitas vezes as pessoas não dão logout, elas mudam, fecham, vai para outro lugar, esse cookie está lá escrito no seu browser. Né? E aí você tem a possibilidade de estar passando isso para outra pessoa se for mal intencionada. Tá? Só que às vezes não é uma pessoa, às vezes existem programas que fazem isso. Não é verdade? Aí que está o negócio. O bom aqui da história é que o Google tornou oficialmente esse recurso de segurança. Né? Chama de Device Bound Session Credentials, que ele vai fazer esse rolamento para todos os usuários para prevenir a tomada de conta e está disponibilizado como beta desde abril. Só que assim, já se tornou oficial, vai aumentando, cada vez que tem uma atualização, que você atualizar seu Google aí, ele vai entrar na sua máquina, você vai ter uma proteção a mais para utilizar ou não. A questão é, quantas pessoas que estão aqui nos vendo que olha a configuração do Google e tentou melhorar ou mudar alguma coisa desde que instalou o Chrome? Eu duvido, cara, que tem alguém fazendo isso. Não é verdade? Total. Mas então, cara, a parte boa é o seguinte, as empresas estão vendo e as empresas estão fazendo alguma coisa. Eu acho que essa que é a parte boa. Tá? Porque se a gente não tivesse essa notícia, a gente podia cair no caso da omissão, né? Exatamente. Então, assim, toma cuidado, gente. Toma cuidado com o que vocês vão aceitando. Aceita cookie, aceita todos os cookies. Cuidado, tá? Leiam antes de fazer essas tomadas de decisão. Bom, a Google também lançou uma atualização de segurança, né, para Android, corrigindo 124 vulnerabilidades, incluindo falhas de Zero Day, que já estava sendo ativamente explorada em alguns ataques. Ontem e hoje meu celular atualizou, para vocês terem uma ideia. Cara, Acaba a notícia que eu vou te falar. Tá. Direcionando os usuários reais antes de qualquer correção estar disponível. Tá lá. A vulnerabilidade que afeta o componente do framework do Android permite elevação de privilégios, permitindo invasores ganhar acesso, além de permitir normalmente permitido normalmente do dispositivo. A Google já garantiu, tá, que essa exploração, indícios dessa exploração
limitada e direcionada, mas não divulgou os detalhes sobre vítimas ou responsáveis pelos ataques. Historicamente, esse tipo de falha é utilizada por gente que faz spyware comercial, coisa errada. E além do Zero Day, o pacote corrige mais 18 vulnerabilidades críticas que afetam frameworks, sistemas do Android, componentes, fechados da Qualcomm. Uma delas, permite até a execução remota de código no componente sistema, permitindo que atacantes poderiam acessar programas do celular da vítima sem acesso físico ao aparelho. Então, que bom, se chega a atualização, se atualiza. Agora me dá a notícia ruim, Mike. Pronto. Não tem notícia ruim, Ale. Na hora que eu li, eu falei, caraca, eu não atualizei essa porra. Daí, assim, fui fazer a atualização. Fui lá, então, configurações, uma das últimas opções de configurações e atualização de software, buscar novas atualizações, busquei. Quer atualizar agora? Quero. Carregou 3 minutos de atualização, mandei atualizar. A hora que eu dei OK, e ele reiniciou o computador, bem-vindo ao Android. Eu falei, cara, ele reiniciou meu celular inteiro. Zerou tudo. Daí já me deu uma tristeza, Não, Alexandre, eu tô falando que isso foi agora, faz 1 hora atrás, tá? Daí eu falei, meu Deus, estragou tudo. Daí esperei, falei, vai, mostrou todas, você está de acordo, termos de uso. Eu falei, meu Deus, é o celular novo, Ok. Esperei, deu certo. Ufa. Daí, assim, passou 2 minutos, ele veio uma outra atualização para atualizar uma outra parte, tá? Cara, louco. Mas assim, que deu a palpitação, deu porque eu falei, meu Deus, qual é aquela senha que eu não lembro mais, aquele aplicativo que eu nunca usei e tava lá, que talvez eu precise algum dia. Cadê aquilo? Cadê? Meu Deus do céu, cara. Foi palpitante. Então, já saibam, vai em configurações, uma das últimas... eu vou olhar agora aqui. É a antepenúltima, se não me engano. Configurações. O último bloco é um ícone azul escrito atualização de software. O que acontece é, as atualizações do Android, elas são para os últimos modelos de aparelho. Mesmo o meu aparelho não sendo o último, ele ainda tô na faixa permitida ali, tá? Parte boa, beleza, eu ganhei atualização. Parte ruim. E quem não tá nessa faixa, Alexandre, que nós falamos aqui, cadê? Sei lá, do Android 14, 15, 16. Quem tá no Android antes faz o quê? Chora, né, meu amigo? Troca de aparelho. Olá, Alexandre, olha só, pela mensagem, já fiquei preocupado, entendeu? Pela mensagem, se o Almaty restaurou para remover o backdoor, é porque tinha alguém aqui dentro. E o update funcionou. Meu Deus, que medo, cara. Exato. Mas tem sim, viu? Teve uma ontem, teve uma hoje. E a segunda, na verdade, eu acho que veio ontem à noite tudo. Eu fiz uma, depois veio a segunda. A segunda é que assusta a gente com essa pergunta aí. Você fala assim, pronto, perdi tudo. Não, tem, juro para você. Foi quase tive um treco. Mas passou bem. Que bom. Bom, governo holandês também acabou. A gente falou um negócio legal, que aconteceu essa semana passada aí, que a CrowdStrike, junto com a Shadow Server e com a Google, eles mataram o problema da Glassworm, daquela botnet Glassworm, que eles derrubaram um monte de servidor, acabaram com um monte de usuário e disseram para todo mundo que acabaram com a botnet Glassworm. Pois é, agora o governo holandês acabou com outro malware de botnet, que também tinha mais de 17 milhões de equipamentos infectados. Pra vocês terem uma ideia, os caras apreenderam mais de 200 servidores de um único provedor, cara.
de hospedagem que estava apoiando a operação. Então, aí o povo vê o dinheiro fácil, né? Não, eu não quero acreditar na ignorância que o nego falou assim, põe mais um servidor para mim, põe mais um servidor para mim, aí de repente o cara tem mais de 200 você ganhando dinheiro, você está achando que é bonito, tá tudo certo, é normal o que está acontecendo, né? De repente o cara paga só em dinheiro, não tem conta bancária envolvida, né? O cara tá na Holanda, o cara paga em dólar, né, Mate? Você começa a acontecer as coisas estranhas assim, desse outro mundo. Pois é. E aí, essa ação foi conduzida pela polícia em colaboração com a NCSC, National Cyber Security Center, que após a investigação revelou que os servidores apreendidos controlavam computadores, tablets e smartphones, todos utilizados para cyberataques. Né? Então, aí, uma botnet a menos, e essa foi com a turma da Holanda. Toda semana tem uma ou duas botnets caindo. Sabe o que eu penso disso? Se está caindo por semana uma, duas, quantas são levantadas por dia? Ale, assim, ó, Tá muito alto o número, Amate. Mas então, Ale, assim, eu acho que existe uma parte invisível, porque a gente acaba não tendo tempo para pesquisar esse tipo de coisa. Eu tenho alguns projetos onde eu coletava log, eu pesquisava esse tipo de coisa, mas o dia a dia acaba não permitindo, né? Você não é o pesquisador focado nesse tipo de coisa, então é até difícil de responder sua pergunta. Cara, todos esses números assustam. Pensa bem, 17 milhões de dispositivos infectados, tá? Uma coisa interessante, assim, a Holanda tem alguns provedores de hospedagem que eles chamam de bulletproof, a prova de balas, que são os provedores aonde os criminosos acabam comprando as informações lá, ou comprando acesso, comprando hospedagem, porque as leis acabam dando vantagem para o criminoso e o cara não consegue rastrear, não consegue chegar e blá, 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 né? Mas, assim, é interessante ver que, independente disso, os governos, as polícias, elas estão de olho e elas estão trabalhando a favor do usuário. O que ainda é um problema que eu vejo é o seguinte: tinha 17 milhões, a hora que você desliga a botnet, talvez ainda tenham 17 milhões de backdoors abertos lá, que outro cretino vai conseguir. Vai aproveitar. Porque você desligou a botnet e ficou a má configuração na ponta que vai ser utilizada por outro, não é verdade? Então, assim, ó lá, Vitor comentou negócio aqui. Na China e na Rússia, deve ter um monte de coisa rodando esse tipo de coisa, mas lá é patrocinado pelo governo. Lá é o governo que toma conta da botnet, para saber o que você está fazendo, o que você não está, né? Então, tem todo esse tipo de coisa. Cara, o que está me assustando é a quantidade de botnet nova que aparece e que é derrubada. Isso aí mostrou que é um novo comportamento, mostra a fragilidade dos equipamentos de ponta, que as pessoas não estão investindo porra nenhuma em segurança. Ninguém está atualizando, por exemplo, o firmware do router que chega na casa. Na semana passada eu vi uma notícia da Vivo falando que está depreciando um monte de equipamento deles, que para eles, depois de anos trabalhando, não é mais seguro. Cara, a conta baixa que eu fiz deve ter uns 3 milhões espalhados pelo país. Você acha que eles vão trocar 3 milhões de equipamento da noite por dia, Mate? Nunca. Então, todos esses equipamentos são candidatos a participar de uma nova botnet, porque não tem atualização. E eu estou falando de equipamento, não aquele que você põe para replicar o sinal que chega do provedor na sua casa. É a raiz, já está ali no começo, né? O primeiro a ser acessado já é o problema. Então, e aí, como é que faz, cara? Sei lá. A gente está numa situação bem estranha.
Porque quem sabe, quem conhece, quem trabalha, até tem informação. E quem não tem? E quem não tem a mínima noção do que está fazendo? Então, Ale, assim, modem de operadora, você tem pouco poder em cima, entendeu? É mais triste isso daí ainda. Eu sei que existe de vez em quando, eu cheguei a receber uma mensagem da operadora falando assim, ó, liga para o suporte e marca para trocar o seu modem. Só que hoje nós estamos numa fase tão fodida de problema de segurança, de engenharia social, que o cara não sabe se é verdade. O cara ele prefere ficar com o router estragado ali do que ele imaginar que aquela mensagem é simplesmente mais um phishing e que ele vai colocar um bandido para dentro de casa. Então, o mundo está mais complicado. Você fala, cara, qual é a solução? Não sei. As operadoras, ou pelo menos a Vivo, a Claro, desculpa, que é o que eu uso aqui, eles têm existem diversas camadas de proteção, de segurança, até você chegar na internet efetivamente. Tá? Pode estragar o trabalho, ou sei lá o que, de alguns, mas, de forma geral, eles estão tentando prover segurança para a galera. Que bom. Mas que é assustador? Bom, galera, é isso. Começamos já com o pé esquerdo, o mês de junho. Mês da festa junina, mês de tomar quentão, vinho quente, comer pamonha, passar frio e, infelizmente, sofrer com tecnologia, porque as pessoas não querem fazer o que a gente fala aqui. O mais simples é começar. Proteções básicas, tem um antivírus, não importa a marca, tenha um. Atualize seus equipamentos, passa uns perrengues que no Amado passou, mas é para o bem, cara. É melhor atualizar do que não atualizar, porque senão você quebra a cara. Está muito rápido as coisas hoje. Apareceu o problema agora, 5 minutos depois já tem um monte de nego já infectado, cara. É assustador. Então não adianta ficar esperando morte da bezerra. Tem que correr atrás do problema e tentar resolver. Beleza? Começamos assim. Até semana que vem. Fernando Abate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca perder a dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Edzone.